Agora vamos avançar para um momento também diferente. Vamos ter a conferência com a doutora Paula Silva, cujo tema é Como Morrer Bem. Então, está por aí a doutora Paula Silva? Já agora, Paula, se não se importar de morrer primeiro que eu, depois explicar-me como é, está bem? Eu venho cá comunicar, está prometido. Então, muito boa tarde a todos animados depois deste excelente momento de humor. E agora, claro que vamos falar de algo bem diferente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez à organização deste evento pela oportunidade de aqui estar e, sobretudo, pela oportunidade do reencontro, não é? E desta partilha tão boa de encontrar amigos e de convivermos estes 2 dias. Obrigada por essa excelente oportunidade. E então, começaríamos, pois... ok. Então vamos falar sobre como morrer bem, inserido no contexto da temática geral destas jornadas, não é? Sobre conflitos existenciais. A verdade é que todos nós sabemos que a morte é certa, não é? Nós sabemos que todos nós iremos morrer, que é uma inevitabilidade, que não há vida sem morte. E não há morte sem vida. Tudo na Terra que nasce vai morrer. Então, nós temos essa certeza. Essa certeza faz parte da nossa vida. Desde que nascemos, que sabemos que é o início do caminho para um dia nós morrermos. Mas, se a morte é certa, a forma como nós vivemos com a consciência de que essa morte é certa, essa é muito diferente, não é? Todos morremos, a morte em si como evento é igual para todos, não é? Ou seja, aos critérios de morte, é a paragem cardiorrespiratória, ou deixar de funcionar as funções do tronco cerebral. Então isso é igual para todos nós. Mas a forma como nós vivemos, não é? Com essa consciência de que um dia chegará a nossa morte, essa difere. E difere desde os primórdios da humanidade. Não é? Ao longo do tempo, a forma como nós lidamos com essa consciência foi-se modificando nas diferentes culturas, nas diferentes religiões, nas diferentes partes do planeta. Enfim, nós poderíamos estar aqui toda a tarde a falar sobre esses registros muito interessantes sobre a forma de viver a morte. Apenas assim para nos localizarmos nesta possível reflexão e que podemos um dia fazê-la, já o homem primitivo, não é? nas representações das cavernas, na arte rupestre, já nessa altura representava, e há representações sobre a morte. Não é? E depois as grandes culturas, as grandes civilizações, quando falamos nesta questão, é inevitável não pensarmos, por exemplo, nas pirâmides do Egito, que no fundo tem tudo a ver com esta questão da morte e o que é que acontece depois da morte, não é? Depois todos nós sabemos que também as civilizações orientais têm uma forma de ver, uma filosofia de vivenciar a possibilidade da morte bem diferente, com uma tradição reencarnacionista já milenar, olham para a morte de uma forma diferente, por exemplo, do Ocidente. Um registro muito interessante que eu encontrei foi sobre os índios, em que eles tradicionalmente imaginam que têm uma ave pousada sobre o ombro esquerdo como que a lembrar-lhes da sua finitude, para que eles nunca se esqueçam e para que ajustem, olhem que interessante, as suas necessidades
os seus objetivos àquela realidade que pode estar ali bem próxima, como aquela ave pousada simbolicamente no seu ombro. Então isto são coisas muito interessantes e que nos levam a reflexões muito profundas. Ainda sobre esta questão, sobre a interpretação sobre a morte, trago-vos aqui um pequeno resumo sobre o livro escrito por Philippe Arié, que diz que o nome do livro é A História da Morte no Ocidente, desde a Idade Média até aos finais do século XX. Portanto, na Europa, mas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, como foi modificando a forma como o ser humano olha para a morte. Então, Philippe Arié diz-nos que numa primeira fase e até ao século XI, a morte ainda não havia uma consciencialização da morte individual. Ou seja, a morte era considerada como um destino coletivo de uma espécie. Como qualquer outra espécie, o homem, todos morremos. Claro que, como já existia esta consciência, existia ritualizações em relação à morte, mas ela era vista nesta perspectiva global. Não existia esta reflexão sobre individualmente o que é que vai acontecer e o que é que representa a morte. A partir do século XI e até o século XVIII, ele diz-nos que começou a evidenciar-se uma outra fase. E esta fase é muito interessante. E ele designou esta fase como, digamos, a morte como destino coletivo da espécie, a individualização da morte. Ou seja, é quando começa a surgir a consciencialização da morte de si e a morte do outro. Então é uma fase muito rica, até em termos de representações artísticas, não é? Os livros, as pinturas, podemos encontrar vários quadros que representam esse momento. Por exemplo, o momento final em que existia o juízo final, como uma consciência individual sobre aquilo que nos iria acontecer depois da nossa morte. Quase como que a consciência da responsabilidade, da forma como vivíamos perante o momento da morte em que seríamos julgados. E também é muito interessante nesta fase, porquê? Porque a morte era considerada um ritual coletivo. Havia a necessidade de homenagear aquela pessoa que partia. E há uma coisa também muito importante, é que a pessoa que estava próxima da morte, o chamado moribundo, ele tinha um papel ativo. Ele é que determinava aquilo que queria que acontecesse, como queria que acontecesse e fazia as suas determinações para depois de morrer, para quem cá ficasse. Então, isto era de tal forma importante que a morte repentina, aquela que nós hoje, na maioria, tanto desejamos, é morrer de repente, mas a verdade é que naquela época a morte repentina era considerada uma morte indigna. E era considerada indigna exatamente por isso, porque não era possível prepará-la. Não é? Então, havia até uma oração, uma ladainha daquela época, não é? Em que se dizia, de uma morte repentina, livrai-nos, Senhor. Não é? Então fazia parte de uma oração o quanto essa morte repentina era temida, a não ser que ocorresse nos campos de batalha. Pronto, então foi assim, até digamos, ao século XIX, adentrando depois no século XX e no século XXI. E aqui há uma grande modificação sobre a nossa forma de olhar para a morte. E isto está muito relacionado, primeiro, com, digamos, o materialismo, com a modificação do olhar da sociedade. Há como que um afastamento da espiritualidade, da religiosidade, e foi importante naquela época para que as ciências pudessem evoluir, mas depois esse afastamento continuou e, portanto, o homem passou a centrar-se só naquilo que é material e que pode ser impalpável. E isso também teve a ver com o quê? Com a evolução
tecnológica e científica que ocorreu a partir, sobretudo, dos meados do século XIX. Na verdade, o homem como que acreditou, a dada altura, com esse evoluir da tecnologia, que seria capaz de vencer a morte. E como ele foi consciencializando que seria capaz, apesar de tentar vencê-la desde sempre, e aqui também é interessante nós pensarmos que muito daquilo que nós hoje temos, muito daquilo que a nossa sociedade hoje nos oferece, com o seu lado bom e o seu lado mau, como fomos vendo ao longo destes dias, é muito resultante da questão do facto de nós termos consciência que morremos. Porque muito da evolução que o homem foi conseguindo e que foi lutando para conquistar, foi para quê? Muitas vezes foi para adiar a morte. E na verdade nós conseguimos. Se na pré-história nós tínhamos uma sobrevida média de 20 anos, na Idade Média tínhamos de 40 anos e agora estamos nos 80 anos. E se calhar em breve chegaremos aos 100. Então, todo esse desenvolvimento técnico e científico também teve como um incentivo esse desejo, não é, de vencer a morte física. Por outro lado, de alguma forma, ou durante algum tempo, o homem acreditou que seria capaz não só de a adiar, mas de a vencer. Claro que isso não é possível e nós sabemos que isso não é possível. E então ele é confrontado sempre com uma outra questão, que é com a necessidade de conseguir lidar com a morte. E isso também, por sua vez, levou ao desenvolvimento da espiritualidade, sempre nessa busca do que é que representa a morte e o que é que está para além dela. Então, o que acontece com esta materialização destes séculos é que surge o que o Philippe Arié chamou de morte interdita. Não é? Porquê? Porque é quase que proibido morrer. Não é? Porque quando alguém morre, dado essa sensação de omnipotência do homem e da ciência, quando alguém morre, é como se tivesse ocorrido um fracasso e não ocorrido um fenómeno natural que faz parte da vida e que é a morte. Hoje, eu acredito que estamos a entrar numa fase em que, sim, ainda há muitas vezes essa visão, há um grande desenvolvimento tecnológico e científico, mas nós já começamos a ter a percepção que chega um ponto que temos que aceitar a inevitabilidade da morte e que o objetivo passa a ser outro, passa a ser permitir que a pessoa possa morrer da melhor forma possível. Pois. Mas há aqui uma questão também interessante, que é assim, se a morte é certa, a verdade é que a hora e o modo como ela chegará é incerto. Todos nós que aqui estamos sabemos perfeitamente que iremos morrer, mas nenhum de nós sabe a hora e a forma como irá morrer. Então isso dá uma certeza associada a uma incerteza, quanto à hora e quanto à forma. E é essa incerteza quanto à hora que faz com que ela não adquira um caráter pessoal. Sei que todos iremos morrer, mas tal conhecimento continua a ter uma natureza abstrata, não relacionada comigo. É quase como está aqui neste texto de Oswald, é quase como aquilo que diz respeito às verdades cósmicas. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Todos nós sabemos que a Lua é um satélite da Terra. Mas essas certezas não fazem parte do nosso pensamento, do nosso sentimento, quando, numa tarde de verão, estamos sentados na praia a ver o pôr do sol, ou quando estamos a observar o luar numa noite de lua cheia. Então, é como nós temos esse conhecimento, mas esse conhecimento não faz parte do nosso sentimento, não faz parte do nosso pensamento daquele momento. E daí faz com que nós vivamos com essa incerteza, que faz com que sintamos a morte
a nossa morte, a nossa finitude, como algo de abstrato que só ocorre aos outros. E vamos vivendo assim, vamos vivendo nessa ilusão de que, apesar de sabermos que morremos, que os outros vão morrer, mas que de alguma forma nós não iremos morrer. É uma abstração que nós projetamos para a frente, não é? Até que, bom, por vezes vai surgir uma doença ou uma outra situação que nos vai lembrar a inevitabilidade da nossa própria morte. E claro que, enfim, nós podemos morrer de repente e nessas situações não há tempo para pensar ou preparar a morte, mas na maior parte dos casos surge uma doença, uma situação potencialmente ameaçadora da vida e que nos vai confrontar realmente com a nossa finitude, com a proximidade da nossa finitude. E então essa situação, essa visão da morte, deixa de ser abstrata e passa a ser real. E é nessa altura que é como se nos tirassem o chão, como se nos tirassem um tapete. É nessa altura que nós nos vemos absolutamente perdidos, não é? E é quando realmente surge o sofrimento. Porque a doença, sim, a doença faz com que nós soframos fisicamente. Mas como disse Cassel, os corpos doem, mas as pessoas sofrem. E nesse momento, a dor maior é a dor do sofrimento pela certeza que a nossa finitude se aproxima. E esse sofrimento, nessa altura, tem várias dimensões. Como nos trouxe sabiamente Cecily Sanders, no fundo, a fundadora dos cuidados paliativos na década de 60, 70, ela diz-nos que esse sofrimento, a que ela chama sofrimento total ou dor total, que tem várias dimensões. Tem uma dimensão física, claro, não é? Que tem a ver com os sintomas físicos decorrentes daquela doença, que pode ser a dor, a falta de ar, enfim, e tantos outros sintomas. E claro, essa dimensão é a dimensão mais visível, não é? É uma dimensão que chama a atenção de todos nós. E é uma urgência. É uma urgência porquê? Porque é fundamental nós tirarmos o sofrimento físico, a dor física ou outro sintoma. Enquanto nós não conseguirmos resolver esses sintomas físicos, há um sofrimento que não permite sequer que a pessoa que está doente tenha consciência ou que tenha possibilidade de refletir ou de sentir as outras dimensões do sofrimento. Então, normalmente, é quando os sintomas físicos estão controlados que aparecem as outras dimensões do sofrimento, como o sofrimento psicológico. Claro, nós somos confrontados com uma situação grave, com a iminência de nós morrermos. Então é inevitável que nós nos sintamos ou tristes, ou deprimidos, ou ansiosos, ou irritáveis, enfim, tantos sentimentos que podem surgir aqui do foro psicológico perante esta situação. Mas existe também uma dimensão social. Porque nós, quando temos um diagnóstico de uma situação grave, e quando ela se vai instalando, o que é que acontece? É que há uma perda de papéis. Nós vamos perder muitos dos nossos papéis. O papel na família, por exemplo, é o marido que trabalha e que sustenta a casa, é a esposa que era a cuidadora da casa e dos filhos e que já não vai poder ser. Enfim, todos os papéis dentro do seio familiar vão ser alterados. Então há uma perda de papel nesse sentido. Há uma perda de papel na sociedade. No trabalho, é a pessoa que trabalhava e que deixa trabalhar. É a pessoa que tinha um papel ativo num movimento, seja ele qual for, e que deixa de poder ter esse papel. Então, há realmente aqui um conjunto de perdas muito importantes e que fazem parte do sofrimento. E depois há uma dimensão espiritual. E esta dimensão espiritual é transversal a todo o ser humano, mesmo aquele que se diz ateu. Porque nas suas reflexões, quando é confrontado
com a iminência da sua morte, não é? Com a proximidade da morte, ele vai fazer estas reflexões. Ele vai pensar retrospectivamente sobre o que foi a sua vida. Qual foi o significado da sua vida? Quais foram os objetivos que ele atingiu? O que é que ele conseguiu de positivo? O que é que ele gostaria de ter conseguido e que não conseguiu? Os afetos e os desafetos que ele encontrou ao longo da vida? Enfim. Mas vai também questionar-se sobre questões que estão a ocorrer naquele momento, não é? E que vamos ver que essas questões estão muito relacionadas com estas fases do sofrimento da Elisabeth Kübler-Ross. Então, é natural que naquele momento a pessoa se sinta revoltada quando confrontada com um diagnóstico de uma doença grave. E também há estas questões espirituais e existenciais com uma projeção no futuro. Não é? Porquê? Porque quando nós somos confrontados com esta situação, nós também é inevitável pensarmos o que é que vai acontecer a seguir. E isso gera, sem dúvida alguma, sofrimento. Quando nós falamos em luto, nós normalmente falamos em luto relacionado com a pessoa que perdeu um ente querido, não é? E que ficou após a morte daquela pessoa. Mas há um luto muito importante que nós temos que pensar, que é o luto antecipatório de quem está a morrer. Porque quando nós perdemos alguém e ficamos aqui, nós perdemos uma pessoa. Mas aquela pessoa que está doente, ela tem que fazer o luto de todas as pessoas que ela ama. Então isso é realmente difícil e gera muito sofrimento. E depois há o medo da morte e a expectativa do que é que vai acontecer para além dela. Então tudo isto gera este sofrimento total. E nós sabemos que quando nós somos confrontadas com uma má notícia, porque por mais fé que nós tenhamos, mesmo alicerçada nos princípios da doutrina espírita, todos nós vamos sofrer quando formos confrontados com esta notícia, não é? Porque há muitas coisas a envolver, nomeadamente esta questão da saudade de separação, não é? Então, quando nós somos confrontados com esta situação, Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma eminente psiquiatra, como todos sabem, e que trabalhou muito as questões da proximidade da morte, ela identificou essencialmente 5 fases pelas quais nós passamos quando confrontados com uma situação, um mau diagnóstico ou até outra situação que faz com que nós tenhamos uma situação de sofrimento. Então o que é que acontece? Quando nós somos confrontados com um diagnóstico, numa primeira fase, nós vamos negar. Isto não é comigo, isto não é verdade. Eu não. Houve um erro do médico, o exame está trocado, há uma série de coisas que nós tentamos. E isto é muito importante, porque nós, de facto, somos seres maravilhosos, não é? E então, nós, interiormente, precisamos deste tempo, enquanto estamos a negar aquele facto, para que o nosso próprio interior, o nosso próprio eu, se ajuste rapidamente, não é? Para superar, para ser capaz de enfrentar aquela situação. Então a fase da negação é uma fase que é fundamental para nos dar esse tempo para passarmos à fase seguinte, que é da revolta. Então é nesta fase que muitos param e que ficam, passamos do não sou eu para porque eu. Porque é que eu tenho esta doença? Porque é que isto me aconteceu a mim se eu sou tão boa pessoa? Se toda a vida fiz o bem. Isto faz parte do nosso dia-a-dia. Todos os dias nós ouvimos estas frases. Mas a verdade é que nós sabemos que não podemos equacionar a questão dessa maneira. Às vezes há pessoas que estacionam nesta fase da revolta e não conseguem passar à fase seguinte. Porque cada uma destas fases demora individualmente mais ou menos. Porque embora todos nós morramos da mesma forma, ou seja,
naquele momento, não é? A morte como evento, não é? A forma como nós a vivenciamos vai ser diferente. E a forma como nós aceitamos e o tempo que ficamos em cada uma destas fases pode ser diferente. E isto é importante. Porquê? Porque a seguir vem a fase da negociação. E a fase da negociação é quando todos nós tentamos negociar, ou com Deus, ou seja lá com quem for, não é? Então, se eu ficar bom, eu vou a Fátima a pé. Se eu acontecer isto, então nós tentamos negociar. Quando nós percebemos que a negociação não resulta, nós entramos em depressão. E também há muitas pessoas que permanecem nesta fase de depressão e não conseguem sair dela. Mas outros conseguem chegar à fase da aceitação. E esse é o objetivo. Esse é aquilo que é realmente importante. É nós conseguirmos chegar à fase da aceitação, que nos vai pacificar. Não nos vai tirar o sofrimento, mas vai nos pacificar. Vai nos permitir lidar com o sofrimento de uma outra forma. E isto é realmente o ponto fundamental. É aceitar. E isto irá permitir que nós possamos viver da melhor forma possível até ao momento da nossa morte. Não é? Porquê? Porque nós às vezes falamos morte, morrer, e usamos quase estas palavras como se elas significassem a mesma coisa. Mas não. Porque a morte, como um facto, como eu já disse, é um momento apenas, não é? Agora, a morte decorre de um processo, se não for um evento agudo, óbvio, não é? Então, há um processo mais ou menos longo de uma doença que vai culminar com a morte. Mas o que acontece, e que nós muitas vezes parece que nos esquecemos, é que durante esse processo que vai culminar com a morte, nós estamos vivos. Nós estamos vivos, não é? E temos que pensar nisso. Que estamos vivos e temos que procurar viver da melhor forma possível esse tempo que terminará com a morte do nosso corpo físico. Então, viver bem até morrer, eis o objetivo, não é? Então, como morrer bem? Bom, assim, numa perspectiva global, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que é importante para morrer bem, se temos uma doença, conseguirmos ter um eficaz controle de sintomas, não é? Óbvio, se alguém está com dor, se alguém está com falta de ar, não é possível, mesmo que todo o resto não é, esteja bem, mesmo que o seu aspecto, a sua ligação espiritual, a sua fé, enfim, esteja no máximo possível, não é possível porque temos também aquele sofrimento físico. Então é fundamental esse controle de sintomas. E depois o outro ponto que é muito importante é que seja possível resolver o que é possível resolver das outras dimensões do sofrimento. É fundamental. E aqui há um aspecto muito importante. Lembremos-nos, quando estávamos a falar sobre a morte na Idade Média, que era importante a pessoa que estava a morrer conseguir dizer o que é que queria, como queria, deixar as suas determinações. E hoje, quando a morte sai, na maior parte das vezes, da casa para o hospital, num ambiente estranho, onde não há privacidade, onde a morte é vista como realmente um fracasso da medicina, não é? Em que se cria a expectativa até o último momento que se vai encontrar um medicamento, ou seja o que for, e que aquela pessoa não vai morrer. O que é que acontece? É que há a tendência, não é? Para não se falar com o nosso ente querido sobre a sua situação de doença. E aqui gera-se uma situação que nós chamamos de conspiração do silêncio, não é? Ou seja, é uma conspiração, verdadeiramente. Porquê? Porque o doente sabe que está doente e sabe que tem uma doença grave, mesmo que não lhe digamos diretamente. Imaginem, então nós não temos consciência daquilo que está a acontecer connosco. Outras vezes, tive até já conversas com um médico e, portanto, está perfeitamente consciente da situação de doença pela qual está a passar. Mas
Não a partilha com a família, porque os quer poupar do sofrimento. Por outro lado, a família, não é, também sabe da situação que se está a passar e pede-nos para nós não dizermos ao doente que ele está a morrer. Então, o doente e a família, que no fundo viveram uma vida juntos, às vezes pessoas que viveram 50 anos, 60 anos juntos, chegam àquela fase, que é uma fase tão importante da nossa vida, não é? E não podem partilhar com aquelas pessoas com quem eles mais amam. E cada um deles vive esta situação mergulhada numa solidão imensa, que ainda aumenta mais o sofrimento. E isto é uma realidade bem estudada. Ainda esta semana internaram um doente, e o senhor estava no quarto, e eu encontrei as filhas pelo corredor, e as filhas vieram logo ter comigo a correr. Por favor, não diga ao nosso pai que ele está assim tão mal, porque ele não sabe. Eu lá falei com elas, disse que enfim, que ia falar com ele, e assim, e pronto, e segui para o quarto. E quando cheguei ao quarto, estive a falar com o senhor, e ele disse-me exatamente isso. Eu sei que já me resta pouco tempo. E eu perguntei, e tem falado disso com alguém? Não, porque eu não quero preocupar as minhas filhas. Então ambos estavam a sofrer, mas isoladamente. E isso tem uma outra implicação, não é só o sofrimento. É porque é muito importante, e todos nós sabemos que é muito importante, para alguém que sente que está muito doente, resolver determinadas coisas. E podem ser coisas materiais, não é? Assinar documentos para depois facilitar a vida àqueles que cá ficam. Pode ser simplesmente ter a oportunidade, depois de refletir sobre a vida, sobre o significado da vida, sobre a proximidade da morte e o que é que ela significa, de dizer àquela pessoa, não é? Que a ama, que a perdoa. E nesta semana também aconteceu isso. Tínhamos lá um doente já na fase terminal. E quando eu cheguei ao quarto, ele estava sentado com a esposa, eu estava deitado, a esposa estava sentada junto dela, e ela depois veio-me dizer, tivemos uma conversa muito bonita, estou em paz, porque, sabem, ele na vida deu-me tudo, mas tinha muito mau feitio. Tinha muito mau feitio, berrava muito, não era por mal, mas ele berrava muito connosco e fez-nos sofrer muito, a mim e aos filhos. E nós agora falamos sobre isso. E ele disse, sabes, perdoa-me por eu ter falado contigo assim a vida toda, mas tu sabes, eu sempre te amei muito. Tu és a razão da minha vida e eu vou partir, mas vou ter muitas saudades tuas. E ela também lhe disse, podes partir em paz, eu não tenho mágoa, eu também sempre te amei, sempre compreendi e sempre te desculpei, às vezes, as tuas atitudes, porque eu sempre soube que tu me amavas, a mim e aos filhos. E essa conversa fez toda a diferença. Fez toda a diferença para ele, sobretudo quando nós sabemos que a morte não existe e que isso vai ser importante quando ele for despertar no mundo espiritual. E fez toda a diferença para aquela mulher que ficou, que teve a oportunidade de conversar, dizer que amava, dizer que perdoava. É muito importante. Nós temos a oportunidade, próximo da morte, dizermos, não é? Que amamos, que somos amados, que perdoamos, que nos perdoamos, que fomos perdoados. Isso é uma forma de pacificarmos esse período da nossa vida, que queiremos ou não, é um período verdadeiramente difícil. Então é muito importante que nós tenhamos oportunidade de resolver situações pendentes, não é? É a fase da nossa vida em que nós temos que dizer o que queremos dizer, fazer o que queremos fazer. E por último, temos realmente, quando resolvemos aquilo que era possível resolver, quando dissemos aquilo que nós queríamos dizer, temos que aceitar o inevitável, que é a aproximação da hora da partida, não é? E é esse o papel dos cuidados paliativos, não é? Os cuidados paliativos fazem um trabalho importante visando o alívio do sofrimento nas suas diversas dimensões e, consequentemente, ajudando o doente a ter uma boa morte, não é? É quase como que o doente
entrasse numa corrente de um rio e já não é possível remar contra a maré. Então o nosso papel é nós ampararmos o doente para que ele não vá contra grandes obstáculos e para que ele possa realmente encontrar um lugar calmo, águas serenas para que possa partir. Esse é o objetivo dos cuidados paliativos. E em muitos casos nós conseguimos. Mas mesmo com toda esta percepção, mesmo com toda esta filosofia dos cuidados paliativos, mesmo assim, essa muitas vezes não é suficiente. Porque as pessoas que estão a vivenciar um processo de doença grave, em que vislumbram a proximidade da morte, precisam de descobrir ou redescobrir um significado para a vida, um sentido para o sofrimento e uma esperança para a morte. Sofrer não é o que mais custa. O que mais custa é não encontrar um significado, um sentido para o sofrimento. Quando se possui ou quando se encontra um significado, o sofrimento torna-se suportável. É aquela pessoa que está deitada num leito, que já está totalmente dependente, que sabe que é inevitável a morte, mas que não encontra um sentido para a vida. E diz, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui a sofrer para quê? Um dia atrás do outro. Então é importante encontrar esse sentido do sofrimento, não é? Então diz-nos Rinpoche, o monge budista, o seguinte: todas as grandes tradições espirituais do mundo dizem explicitamente que a morte não é o fim. Sabemos isso bem. Todas elas nos transmitem uma ideia de algum tipo de vida futura para além da morte física. Mas, apesar destes ensinamentos, por vezes deixamos-nos viver num deserto espiritual, onde se acredita que a Terra e a vida física é tudo o que existe. Sabemos bem disto. Sem nenhuma fé na vida depois da morte, diz-nos Rinpoche, pode ser difícil reencontrar um significado para viver o processo de morrer. E é isso. Como morrer bem? Como morrer bem dentro do paradigma materialista? Não quer dizer que isso não seja possível. E é importante nós lembrarmos do seguinte: não é porque a pessoa, a nível do seu consciente, diz que é ateu, não é? Que ele deixa de ter um espírito. Ele tem o seu espírito. E nós sabemos que o seu espírito tem muitas outras dimensões que ele não tem sequer acesso, que nós não temos acesso consciente. Então, não é por nós dizermos que acreditamos nisto ou naquilo, não é? Que nós vamos apagar a informação e a presença do nosso espírito, daquilo que nós realmente somos. E por isso isto é importante. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas até podem verbalizar que não acreditam em nada, mas a sua essência, não é? Diz-lhe o contrário. Não é porque somos materialistas, porque não acreditamos em nada, que não vamos ter a nossa assistência espiritual. Porque somos todos filhos de Deus, não é? Então, aqui as fronteiras, por vezes, são ténues. E às vezes há realmente uma pessoa que até diz que não tem espiritualidade, porque não tem consciência dela, mas tem. E às vezes bem mais profunda do que aquele que diz que a tem e que, na verdade, depois, quando confrontado com uma determinada situação, a não tem. Então isto é muito importante, sobretudo para que nós aprendamos a cada dia um dos maiores ensinamentos que podemos aprender com a doutrina espírita, que é não julgar. Não é? Não julgar. Cada um tem realmente que refletir sobre o seu processo interior, a sua própria finitude, a sua forma de vivenciar com a morte. Depois temos as outras religiões, pessoas que professam espiritualidade no âmbito de outras religiões e que muitas vezes também as ajuda. Mas não há dúvida nenhuma que não há um conhecimento concreto, não é? E muitas vezes, como não é uma fé raciocinada, ela esbarra, quando confrontada na hora da dor, com a incerteza. Porque as pessoas muitas vezes vivenciam a questão da doença como um castigo. Não é? E depois, quanto à morte, também esta semana estava a falar com uma doente que realmente está nos seus últimos dias de vida e eu perguntei-lhe se ela tinha fé. E ela disse-me, tenho muita fé. Tenho muita fé no Sagrado Coração de Jesus e na Nossa Senhora. E eu disse,
Pronto, então o que é que imagina que existe para além do corpo físico? Isso eu não sei, porque ainda não veio cá ninguém dizer-me. É a verdade, não é? Porque lá está, têm a sua religião, mas numa perspectiva abstrata. Não têm uma fé raciocinada, não é? Não conseguem perceber o que é que existe, como é que as coisas acontecem. E hoje nós precisamos dessas explicações. Não é? E é isso mesmo que nos traz a doutrina espírita. E é por isso que nós temos nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa consciência, uma grande responsabilidade. Não é? Porquê? Porque perante a iminência, perante a inevitabilidade da morte, nós temos instrumentos importantíssimos, estou quase a acabar, temos instrumentos importantíssimos para lidar da melhor forma com essa situação. Não que não soframos, mas para sofrermos de uma forma mais serena, com significado e com esperança. Não é? Porquê? Porque nós entendemos a importância da fase terminal. Que muitas vezes, o que é que nos dizem a fase terminal? Que é um processo de preparação e de desprendimento. Não é? Dizem-nos, ensinam-nos a diferença entre o morrer e o desencarnar. Aprendemos, temos a certeza da sobrevivência da alma. Sabemos como é que é a vida no mundo espiritual. Sabemos que existe uma ligação entre os dois mundos constante. Sabemos certo o reencontro. Não é? E sabemos que está sempre presente a oportunidade da reparação. Ou seja, mesmo naquele momento, se não resolvemos todas as coisas, se ainda há um resquício de culpa, mesmo assim, sabemos que teremos a oportunidade de a resolver. Então, aquilo que eu gostaria de dizer para finalizar é que, para morrermos bem, temos que começar a preparar a nossa morte aqui e agora. Não de uma forma negativa, mas com essa consciência que nós vamos morrer como vivemos. Nós vamos morrer de acordo com aquilo que somos e não com aquilo que temos. E por isso, podemos mesmo dizer que a forma como morremos depende mais da nossa biografia do que na nossa biologia. E nós sabemos bem isso. Há doentes que têm a mesma situação clínica e têm mortes tão diferentes. Um agitado, outro calmo, enfim. Então o apelo e a mensagem final é para que cada um de nós viva consciente da sua morte, mas viva até ao momento da sua morte, na certeza que continuará vivo para além dela. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, doutora Paula. Antes de passarmos para a